Olá a todos, meu nome é Jefferson. Hoje eu vou apresentar um trabalho intitulado Adaptação da Metodologia 300 para alunos cursando a oferta de disciplina, produzido por mim e pela minha colega Kelly Stark. Uma breve introdução sobre o assunto. Então, a gente sabe que cada vez mais estamos tendo a utilização de métodos de aprendizagem ativa, né, nas salas de aula como um todo, e entre esses métodos a gente cita alguns principais, entre eles jogos educativos, PBL, né, Problem or Project Based Learning, aprendizagem de pares, peer instruction, think, pair, share, né, sala de aula invertida ou flipped classroom. Né, esses são os principais métodos que a gente tem disponíveis hoje aí para a aprendizagem ativa. O método 300 ele entra como uma opção a essa metodologia, né? De acordo com o Frageri, em 2015, ele insere-se como um método de aprendizagem ativa e colaborativa, né? E, além disso, como um instrumento de avaliação humanizada que consiste em promover ao máximo a colaboração entre os estudantes, ou seja, uma interação entre esses colegas e uma ajuda entre os seus pares, despertando o olhar para a dificuldades de aprendizagem do outro. Então, o colega vendo qual que é a dificuldade do seu par para assim conseguir ajudar. Nós temos também algumas experiências que demonstram resultados bastante promissores, né? Trazendo com melhora aí de 50 para 95%, né? Então o índice de aprovação melhorou de 50 para 95% numa disciplina do ciclo básico da área de engenharia, utilizando o método 300, né? Além dessa melhora direta da nota, nós temos uma melhora na relação interpessoal desses colegas, porque eles conseguem identificar entre seus pares as dificuldades de aprendizagem. Tradicionalmente, a metodologia 300 ela é composta por essa sequência, né, onde a gente tem a aplicação de uma avaliação individual, né, inicialmente. Depois da avaliação individual, essa avaliação é corrigida, as notas são tabuladas, né, e esses estudantes eles são ordenados da maior nota para a menor nota. Tá? Então, é feita uma sequência, né, uma listagem em ordem decrescente, da maior nota para a menor. Depois disso, a gente vai determinar o número de grupos na qual a gente vai formar na sala de aula. Ou seja, se eu tenho 40 alunos, eu vou determinar que eu vou ter 8 grupos formado por cada grupo por 5 alunos. Então, isso é determinado pelo professor. Agrupar o número determinar, né, um número para cada estudante. Tá? Então, eu vou determinar um número para cada estudante, de 1 a N. Esse N é o número de grupos que eu tenho. Então, se eu tenho 8 grupos, eu vou numerar meus estudantes de 1 a 8. A partir do nono estudante, eu numero ao contrário, de 8 a 1. E eu vou fazer isso repetidas vezes. Tá? Ao final, depois que eu numerei todos os estudantes, eu vou agrupar esses estudantes pelo número de grupo. Ou seja, todos os meus estudantes que têm o número 1 fazem parte do grupo 1. Todos os estudantes que são do número 2 fazem parte do grupo 2 e assim por diante. Depois de agrupados esses estudantes, eu vou determinar os ajudantes e os ajudados desses grupos, certo? Então, eu vou estipular uma nota de corte, né? Então, eu vou pegar lá a tabulação das minhas notas, vou ter uma nota na qual eu esperava que os alunos fossem alcançar, o que fosse o objetivo da turma. Uma nota abaixo dessa, eu estipulo como nota de corte. Todos os alunos que estão abaixo dessa nota de corte vão ser os alunos ajudados. Todos os alunos que estão acima dessa nota de corte vão ser os alunos ajudantes. Tá? Normalmente, nós costumamos ter em torno de 2 ajudantes por grupo, dependendo, logicamente, da quantidade de alunos que a gente vai ter num grupo. De acordo com o método tradicional do 300, não é aconselhável termos mais do que 6 alunos num grupo, pois acaba ficando um grupo muito grande. Depois de determinar ajudantes e ajudados, né, nós vamos definir metas individuais e coletivas com prazo determinado para serem cumpridas, para serem feitas em casa, né, e também para serem feitas em reuniões com o grupo. Né. Então, normalmente nós deixamos uma semana um horário de aula para que esse grupo se reúna e possa estudar, tirar suas dúvidas, né, conversar sobre o assunto, sobre a matéria da prova. Mais uma semana para essas atividades serem feitas em casa, e aí numa próxima semana
será realizada uma nova avaliação individual aos alunos que eram ajudados, certo? Os alunos que eram ajudantes, eles vão realizar um preenchimento de um formulário avaliando os seus ajudados, certo? Além disso, os ajudados também irão avaliar os seus ajudantes, tá? Fica muito claro que os ajudados ganham uma melhor de nota, terão uma melhor de nota direta pela realização da prova. Então, a melhor nota entre as duas provas vai ser a nota que vai ficar para o ajudado. Como os ajudantes ganham uma melhor de nota? Através do questionário, né, do formulário preenchido pelos ajudados. Eles vão avaliar como foi a ajuda dos seus ajudantes e esses ajudantes ganham uma nota proporcional em cima da melhoria da nota dos ajudados, certo? Então, o ajudado, ele se empenha, ele estuda, né, com o seu ajudante, ele melhora, e essa melhora, né, de acordo com a sua avaliação para o ajudante, traz uma melhora de nota ao aluno ajudante. Após esse item, é feita uma tabulação das notas novamente, né, e aí é feita a melhoria das notas, certo? Então, essa é uma metodologia genérica, né, do 300, uma metodologia tradicional, mas apresentada de forma genérica, do método 300, certo? O principal objetivo da divisão de grupos na sala é da gente fazer com que os estudantes de melhor rendimento apoiem os estudantes de pior rendimento, né? Então, os estudantes de baixo rendimento recebem o apoio dos melhores estudantes, dos estudantes que obtiveram um rendimento melhor, né? Através de encontros presenciais, através de encontros remotos, e isso fica bem flexível para ser realizado, né? Porque isso faz com que a gente tenha um ganho indireto, né, no método que a gente vai ver mais para frente. A gente tem aí, conforme o Fragelli 2015, que os resultados de conhecimento em turmas de engenharia mostraram que 90% dos estudantes se sentem mais tranquilos nas provas, ou seja, na realização da segunda prova eles se sentem mais tranquilos. Houve um aumento significativo do índice de aprovação e os estudantes se sentem mais integrados ao grupo, ou seja, existe uma interação maior entre esses estudantes, tá? Porque o ajudante está sentindo a dificuldade do ajudado, né? Todos se comprometem na melhora dos seus colegas. E acaba tendo um aumento, né, uma construção do sentimento de empatia desses alunos da turma, porque um aluno se preocupa com o outro, né? Não somente devido à nota, mas porque existe uma interação, um estudo junto, então, né, existe uma criação de vínculo entre esses estudantes. E a gente tem, então, a metodologia 300 consiste em um método de ensino e aprendizagem baseado na promoção da colaboração entre estudantes, proporcionando um olhar às dificuldades da aprendizagem do outro. Então, isso é muito importante, né? Um estudante, um aluno ajudante, ele vai visualizar, ele vai identificar a dificuldade do seu colega, fazendo com que haja melhora desse colega na nota, né? Pensando nisso, né, a pesquisa tem como objetivo a melhora do rendimento da turma e evolução do aprendizado através da aplicação do método adaptado, né, em uma turma de alunos que estava cursando a reoferta da disciplina de resistência dos materiais 1 do curso de Engenharia Civil em um centro universitário, né, privado no estado do Paraná. Então, o procedimento metodológico, a gente parte através de uma coleta de dados de caráter quantitativo, né, onde esses dados foram obtidos a partir da utilização de questionários e pesquisa documental, através do registro das notas e da avaliação bimestral dos alunos, tá? Então, nós temos a disciplina ofertada em regime especial. Essa disciplina tinha 11 acadêmicos, certo? Desses 11 acadêmicos, 10 eram reprovados, ou seja, 10 já haviam cursado essa disciplina no formato tradicional, né, no período tradicional, e um estava fazendo essa disciplina pela primeira vez. Os passos basicamente eram esses aqui: realização da avaliação individual, tabulação das notas, organização da turma, monitoria em grupo, presencial em horário de aula e fora do horário de aula, ou seja, nas suas residências ou então remotamente, como eles achassem mais fácil, na biblioteca, né, mas no horário fora da sala de aula, e posteriormente a aplicação de uma nova avaliação
com a tabulação final das notas, certo? Aqui a gente tem identificado dois itens que são diferentes da metodologia tradicional, onde a gente tem a organização da turma e a aplicação de uma nova avaliação. Por quê? A organização da turma no método tradicional, nós temos que as turmas eram divididas em grupo, né? E nós numerávamos os alunos e dividíamos esses alunos de acordo com essa numeração. Aqui a gente não teve isso. Como a turma era formada por apenas 11 alunos, nós optamos por manter a turma única, né? E fizemos com que esses alunos se encontrassem e estudassem com um grande grupo de 11 alunos, tá? Além disso, como nós formamos a turma única, né? E eles iriam estudar todos juntos, nós também avaliamos ser necessário que todos eles realizassem uma nova avaliação, e não somente os alunos ajudados. Então, tanto os ajudados quanto os ajudantes, eles realizaram uma nova avaliação. Consequentemente, o ajudante ele teve uma melhoria da nota direta, e não uma melhoria de nota de acordo com a avaliação do seu ajudado, certo? Então, essas são as principais diferenças entre o método utilizado nessa pesquisa e o método tradicional do 300. Aqui nós temos os resultados, né, onde nós temos aí as barras cinzas como sendo as notas da primeira avaliação, e a gente pode ver que houve uma oscilação muito grande dessas notas, mas a gente tem ali uma média muito próxima de 5, né? E as barras azuis são as barras referentes à nota da segunda avaliação, ou seja, após a aplicação do método houve uma melhora muito grande das notas para praticamente todos os alunos. Nós temos somente o acadêmico 3, né, o aluno ou aluna 3, que teve uma nota pior do que a primeira avaliação, certo? Além disso, nós tivemos o aluno ou aluna, né, acadêmico número 9, que ele não esteve presente na segunda avaliação. Por quê? Porque, de acordo com seus colegas e de acordo com o líder do grupo, ele não cumpriu todos os requisitos básicos, ou seja, ele não participou dos encontros marcados, ele não participou do estudo coletivo, então ele não pôde fazer a prova como os demais alunos. Então a gente pode ver que houve uma melhora significativa nessas notas. Além disso, aqui nesse gráfico a gente pode ver a média, né, dos alunos, né, na média na nossa linha vermelha, nós temos a média da primeira prova, né, e essa média está girando em torno de 4,5, né, então essa é a média da primeira prova, e aqui na nossa linha amarela nós temos a média da segunda prova, tá? Essa média da segunda prova chegou lá próximo a 9, então houve uma melhora significativa, né, desses alunos, ou seja, uma melhora de 105% da média da turma, né? A gente pode ver que é uma melhora extremamente significativa. A gente conclui que a utilização do método 300 é extremamente eficaz para a melhora direta dessas notas, ou seja, um melhor rendimento dos alunos e um melhor entendimento do conteúdo, né? Além disso, a gente consegue também identificar que acontece um ganho indireto, que é em relação a soft skills, né? Os alunos conseguem ter uma criação de empatia entre eles, né? Eles conseguem verificar dificuldades que acontecem entre eles e, além disso, eles melhoram a relação interpessoal. E aí a gente julga como sendo, além da melhora direta, essa grande melhora em relação a soft skills. A gente agradece a atenção de todos e era isso que a gente tinha para apresentar hoje. Muito obrigado.